Você é Kyle Crane, preso nas ruas decadentes de Harran, quando a noite começa a cair. As luzes UV piscam e apagam. Aí você ouve aquele grito que arrepia até a alma, ecoando pelos prédios abandonados. Seu coração dispara quando vê aqueles olhos brilhando no escuro, músculos pulsando sob uma carne mutante que aguentaria até munição militar. No jogo, talvez você tivesse uma chance. Na vida real, você estaria morto antes do seu cérebro entender o que aconteceu. Mas e se esse pesadelo fosse real? E se você tivesse que encarar um dos predadores mais assustadores dos games, contando apenas com biologia e física humanas? Hoje a gente vai destrinchar a ciência fria e dura por trás de por que nenhum humano, nem mesmo o soldado mais treinado do mundo, sobreviveria 5 segundos contra um volátil. Vamos analisar a anatomia impossível deles, calcular suas capacidades sobre-humanas e provar por que as leis da física transformam esse encontro em uma sentença de morte garantida. Vamos começar entendendo o que você realmente está enfrentando. Os voláteis comuns não são apenas zumbis rápidos, eles são impossibilidades biológicas embrulhadas em puro pesadelo. A transformação muscular deles desafia tudo o que a anatomia humana permite. Enquanto um ser humano tem cerca de 650 músculos, os voláteis parecem ter desenvolvido grupos musculares totalmente novos, principalmente nas pernas e nos braços. Para gerar a força explosiva que eles mostram no jogo, os quadríceps deles teriam que ser 3 vezes maiores que os de um fisiculturista profissional. Mas os voláteis padrão são só o começo. Os alfas são o topo dessa hierarquia mutante. Eles não caçam. Eles coordenam ataques de grupo com uma estratégia que deixaria os Navy SEALs com inveja. O crânio aumentado sugere uma capacidade cerebral maior, o que explicaria a inteligência tática. O rugido de um alfa pode chamar uma horda inteira num raio de 2 quarteirões. Isso não é só barulho, é comunicação organizada em frequências que romperiam o tímpano de um humano se estivesse por perto. Depois vêm os goons, os brutamontes, verdadeiras máquinas de destruição que fazem levantadores de peso parecerem crianças. A densidade óssea deles é comparável à de blindagem militar de cerâmica. O soco de um goon gera cerca de 12.000 PSI, o suficiente para amassar a porta de um carro ou destruir todas as costelas de um ser humano de uma vez. E tem os caçadores noturnos, a evolução mais assustadora de todas. Inteligência predatória pura com agilidade sobre-humana. Eles resolvem problemas, montam emboscadas e mudam de tática em tempo real. Agora, as armas deles. A mordida de um volátil tem uma força de 3.200 PSI, mais forte que a de um crocodilo e quase o dobro de um tubarão branco. As garras, reforçadas com queratina mais espessa que a de um chifre de rinoceronte, podem perfurar aço. Estamos falando de força de penetração comparável a balas perfurantes, lançadas por um golpe mais rápido do que seu sistema nervoso consegue reagir. E a pele? Outro pesadelo. A mutação parece ter criado uma camada subdérmica de blindagem, tipo um tatu, mas muito mais espessa. Armas humanas, facas, tacos de beisebol, até armas de baixo calibre, bateriam neles como se fossem pedrinhas contra um tanque. Para perfurar essa armadura natural, seria preciso munição explosiva militar, e mesmo assim, com precisão cirúrgica nos órgãos vitais, que provavelmente nem estão mais no mesmo lugar depois da mutação. É aqui que as leis da física viram sua inimiga. Os voláteis se movem em velocidades que fariam qualquer corredor olímpico chorar de desespero. Baseando-se nos movimentos vistos no jogo, essas criaturas conseguem atingir velocidades de até 72 km por hora, mais rápido que o recorde mundial do Usain Bolt. E o pior, eles mantêm essa velocidade. Enquanto o humano mais rápido do mundo aguenta 100 metros nesse ritmo, os voláteis tratam isso como aquecimento. Mas velocidade é só o começo. As reações deles também são de outro mundo. Operadores de elite, como SEALs, Delta Force ou SAS, treinam anos para atingir tempos de reação de cerca de 180 milissegundos. Um volátil reage em 50 milissegundos. Isso é praticamente o limite da velocidade de condução nervosa possível em seres vivos. Significa que eles veem, decidem e agem 3 vezes mais rápido que o soldado mais treinado da Terra. O parkour que a gente vê em Dying Light seria completamente impossível para qualquer organismo humano.
As mudanças bruscas de direção que eles fazem gerariam forças de até 8 Gs. Para comparação, pilotos de caça desmaiam depois de alguns segundos acima de 4 Gs. Os voláteis executam essas manobras com coordenação perfeita, sem perder o equilíbrio. Eles se movem em 3 dimensões como se a gravidade não existisse. Essa combinação cria um cenário onde toda a estratégia humana falha. Você não pode fugir. Eles são 3 vezes mais rápidos. Não pode se esconder. Os sentidos e a coordenação deles tornam isso inútil, e lutar é suicídio. A força, a velocidade e o reflexo deles transformam qualquer combate em uma execução. Mesmo com treinamento militar, armas e tática perfeita, você ainda estaria limitado pela biologia humana. Seu sistema nervoso, seus músculos e sua cognição simplesmente não acompanham. A diferença entre um humano e um volátil não é só grande, é um abismo intransponível, e nele sua morte é garantida. Mesmo que por um milagre você conseguisse igualar a força e a velocidade de um volátil, ainda teria outro inimigo que te mataria antes mesmo da luta começar: o medo. Aquele grito característico dos voláteis não é só barulho. É uma arma biológica criada para ativar o medo mais primitivo do seu cérebro. As frequências do rugido deles, entre 1000 e 4000 Hz, atingem exatamente a faixa auditiva que o cérebro humano associa a predadores mortais. O medo extremo ativa algo chamado imobilidade tônica, o mesmo reflexo que faz um cervo congelar diante dos faróis. Você literalmente paralisa exatamente o que a criatura quer. E o terror só aumenta quando você percebe que não está enfrentando um monstro sozinho. Os voláteis caçam em grupo, como lobos, mas com inteligência de elite. Eles fazem flanqueamentos coordenados, forçando a presa a correr direto para emboscadas. Isso não é violência aleatória, é manipulação psicológica deliberada. Um volátil te persegue, outro corta a rota de fuga, e um terceiro te espera onde você vai buscar abrigo. Eles brincam com o medo humano como se fosse tática militar. E o mais cruel, eles parecem gostar de prolongar o terror. Em vez de matar de uma vez, eles deixam a presa correr, sentir esperança por alguns segundos, para depois acabar com tudo. Isso indica um grau de consciência assustador. Eles entendem que o medo é uma arma. Um humano aterrorizado comete erros previsíveis, se esconde mal e se entrega mais rápido. E o pior, o córtex pré-frontal, parte do cérebro que toma decisões, desliga completamente. Nesse ponto, todo o seu treinamento, raciocínio e lógica desaparecem. Você não é mais um humano pensante. É só um animal em pânico, e o predador sabe disso. Os voláteis não matam só o corpo. Eles destroem a mente primeiro. E quando finalmente te alcançam, a morte parece até um alívio. Agora é hora de olhar para a ciência e entender por que o cenário de Haran simplesmente não poderia acontecer. Só as demandas metabólicas da mutação dos voláteis já quebram todas as leis da biologia. Para sustentar tanta massa muscular, densidade óssea e potência neurológica, um único volátil precisaria consumir cerca de 15.000 calorias por dia, 7 vezes mais do que um atleta olímpico. O problema é que o corpo humano não conseguiria digerir essa quantidade de nutrientes, e o coração necessário para bombear sangue o bastante teria que ser 3 vezes maior do que caberia dentro de um peito humano. As mutações genéticas envolvidas seriam outro pesadelo. Para gerar músculos densos, ossos reforçados e um cérebro expandido, seria preciso alterar milhares de genes ao mesmo tempo. E o esqueleto? Para alcançar a densidade dos guns, os ossos teriam que ser tão duros quanto liga de titânio. Mas o osso humano não é só suporte. Ele é tecido vivo, produz células sanguíneas e regula minerais. Se fosse tão denso assim, o calor gerado pelo próprio metabolismo interno seria tão alto que o volátil literalmente cozinharia por dentro. O sistema nervoso também é biologicamente impossível. A velocidade de reação deles exigiria velocidades de condução nervosa acima do limite orgânico. E ainda tem o problema da energia. Os músculos humanos armazenam cerca de 2.000 calorias de glicogênio, o que sustenta poucas horas de esforço intenso. Os voláteis mantêm desempenho máximo por tempo indefinido, o que exigiria uma densidade energética comparável à do combustível de jato. Quimicamente, impossível. E para fechar, o mundo de Haran colapsaria em semanas. Criaturas com um metabolismo desses precisariam consumir tanta comida que esgotariam todos os recursos rapidamente. Em resumo,
como. Não há chance. Sobreviver a um volátil não é improvável. É cientificamente impossível. Do coração à mente, o corpo humano simplesmente não nasceu para enfrentar algo que desafia as próprias leis da natureza. A verdade nua e crua é que sobreviver a um volátil não é questão de sorte, é cientificamente impossível. Cada detalhe da biologia humana, desde o coração até os reflexos, te coloca em completa desvantagem diante de criaturas que quebram todas as regras da física e da vida como a gente conhece. Força, velocidade, resistência, percepção, eles superam em tudo. Você pode ter o melhor treinamento, as melhores armas, o melhor plano. Nada disso importa. A diferença entre um humano e um volátil é tão absurda que o confronto nem pode ser chamado de luta. É uma execução inevitável. Mas se você curte ver esse tipo de análise, misturando ciência real com o terror dos games, então já deixa o like e se inscreve no canal. Diz aí nos comentários qual cenário impossível de videogame você quer que a gente destrinche na próxima. O que aconteceria se você enfrentasse um xenomorfo? Ou se tentasse sobreviver em Raccoon City? Porque uma coisa é certa, quanto mais a gente entende a ciência por trás do horror, mais claro fica que na vida real, o monstro sempre vence.